E eu quero receber um irmão, um amigo, um colega de ministério e pastor, amigo de jornada, de caminhada, pastor Antônio Carlos. Ele agora está ali servindo ao Senhor e morando na Espanha, mas veio passar um período aí de férias no Brasil. Espero que receberemos o nome de Deus para predicar a palavra. Que Deus te bendiga sempre. Bem-vindo. Receba o servo de Deus com as palmas. Diga assim: pastor Antônio Carlos, deixa Deus te usar. Amém. É a minha ideia deixá-lo. Deus me livre de não deixar. Boa noite. Paz seja com a tua alma e tenha paz a tua casa. Amém. Obrigado por me receber. O bispo Wagner estava falando tão bem de alguém que eu pensei que não era eu. Quase eu fico sentado ali. Mas Isadora me empurrou, eu... Enfim, aqui estamos. 6 anos que não vejo esse homem. Eu conheci em 1999. Conto? Não vou contar, não tem tempo para essas coisas. És um homem de Deus compromissado com Deus. Quando algumas pessoas o veem muito jovem, pensam que ele começou agora. Algumas pessoas o veem prosperar e não entendem ou ficam curiosos. Mas os joelhos dele são mais escuros do que a pele normal. Eu conheci. Já choramos juntos muitas vezes. Já desabafamos muitas vezes. Esse homem cresceu. Mas na sua caminhada, não estou fazendo propaganda para o bispo Wagner. Na sua caminhada, ele necessitou passar por conflitos, confrontos, desafios e rejeições. Mas entendeu o propósito e aprendeu com um profeta chamado Jean-Claude Van Damme: desistir jamais. Meu coração se alegra que eu vejo algumas pessoas que conheço, e ali tem Edinalda. Eu esqueci teu nome, mas eu te conheço. Meu amigo Regi, a irmã Mary, Tati, grávida de Jesus, Saulo, Anderson, Michele, e tem mais alguém por aí. Deus abençoe, muito bom vê-los aqui. Tenho uma reflexão para vocês. Cadê o rapaz da mídia? Está lá? Obrigado. Tão tecnológica essa igreja que eu já não vi aqui. Eu tenho uma reflexão para vocês, mas antes de compartilhar essa reflexão, eu quero confessar para você, tendo você como testemunha contra mim, e falo isso sério, que eu dependo totalmente de Jesus. Eu não confio em teologia, não confio no saber fazer pelo tempo que já faço. Eu considero tudo isso como lixo, que cheira muito mal e não merece estar entre nós, e me submeto ao Espírito de Deus. Eu rejeito, em nome do Senhor Jesus, todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Eu rejeito todo engano, toda vaidade, todo orgulho. Eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Faço escolha de ver a luz da palavra do meu Deus e voluntariamente eu me submeto ao Espírito de Deus sem reservas em todas as áreas da minha vida. Declaro que não me envergonho do nome do Senhor Jesus. Declaro que eu acho chique demais ser crente. Não me nominar crente, ser crente. A árvore se conhece pelo fruto. E eu peço que você me ajude orando por mim, para que Deus me faça sensível à sua voz
e a sua palavra. Estamos em um novo ano. O que normalmente significa, ou deveria significar, que estamos prontos e muito entusiasmados para uma nova etapa da nossa vida. Nos animamos com o final de ano, nos animamos com as festas, e fazemos e refazemos votos e promessas, e uma lista de coisas que queremos, e apresentamos a Deus, e no fundo o nosso coração, vou me incluir nessa, o nosso coração deseja que Ele se vire para me dar o que eu quero, porque faz muito tempo que eu estou precisando disso. A segunda, por favor. Combinamos assim? Levanta o dedo e muda. O primeiro mês do ano é sempre seguido de comemorações. E para alguns é momento de procurar um novo ambiente, um novo emprego, pessoas simpáticas, e a promessa sempre renovada de fazer no ano novo tudo o que não foi possível no ano passado. É assim? É um mês de comemoração, de novos projetos, ou de expectativa de realização de projetos antigos. Tudo parece bem, tudo parece perfeito e bem planejado. Agora vai. Esse ano vai. 2024 não deu, mas 2025 vai. Agora vai. Bispo, conte comigo. Irmão, conte comigo. Pastor Ítalo, conte comigo. Edinalda, conte comigo. Agora vai. E como diria o profeta, é nós. Vamos celebrar. E se a celebração de um novo ano está regada por palavras de ânimos geradas em um ambiente profético como esse, algumas pessoas desejam que esse momento nunca acabe. Você já deve ter visto, ouvido, ou você mesmo, em algum momento, estava em uma celebração, em uma comemoração, vivendo um momento de oportunidade, e quando se caminhava para o final do evento, você disse, ou ouviu alguém dizer, estava tão bom, que pena que acabou, que pena que vai acabar, agora tem que voltar para a realidade, como se isso fosse mentira. E a mentira que vive de procrastinação, de engano, incredulidade, desânimo, rancor, ressentimento, mágoa e raiz de amargura fosse a verdade que Deus revelou para eles. Um ambiente profético onde Deus flui. Um ambiente de graça de Deus, onde o Espírito de Deus tem liberdade e se percebe na chegada ou quando o louvor está sendo entoado. Quem tem ouvidos, ouça. Mas alguns dizem, que bom que isso acabou. Agora volto para a realidade. Isso é mentira? O projeto de vida é mentira. O desistir jamais é mentira. A graça de Deus que se percebe na vida dos homens e mulheres de Deus nesse lugar, quanto intercessor na brecha, isso tudo é mentira. Verdade é a procrastinação. Vou repetir essa palavra algumas vezes. Verdade é a tristeza que alguns encontram quando voltam para casa e encontram com um travesseiro que parece um verdugo, um torturador que lhe obriga a ter reflexões que você odeia. E você diz que isso é voltar para a realidade. Realidade segundo o conceito de quem? De Deus não é. O que Deus diz sobre você é, eu é quem sei os pensamentos que tem ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de guerra, pensamento de bem e não de mal, para que você tenha não um futuro frustrado, mas um futuro e uma esperança. Isso é palavra de Deus, não é frase emocional. Mas por que muitos não querem fazer nada além de comemorar, além de confraternizar e terceirizar uma responsabilidade que é sua de continuar levando para casa a celebração que começou aqui?
Eu vivi muito tempo cuidando de adolescentes e ministrando em acampamento de adolescentes. E acompanhei muitos, por muitos anos, penúltimo dia do acampamento, não era um ou dois, eram grupos de muitos jovens chorando, e nos acercávamos para perguntar por que está chorando. Ai, tio, porque está acabando, eu tenho que voltar para casa. Que pena que passou tão rápido. Eu digo, uau! Ei, se a tua casa não é o teu porto seguro, se a tua casa não é o melhor lugar que você conhece, se a tua casa não é um lugar de descanso, tem alguma coisa errada com a tua casa, não, contigo. O que acontece é que para algumas pessoas, momentos como esse são como uma fantasia, Bispo Wagner. Para algumas pessoas, um sonho, uma fantasia, que logo chegará ao fim e os levará de volta a uma realidade que os angustia, por isso tentam evitá-lo de todas as formas possíveis. E entram já esperando um próximo domingo e um próximo culto para receber a sua dose de anestesia emocional, para voltar para uma vida enferma que não muda. Como não muda? Se todos sabem que uma ovelha é como é o seu pastor. Se o seu pastor está prosperando, o que passa contigo? Se você estivesse em pecado, a desculpa seria porque tem pecado no altar. Mas se não tem pecado no altar, está tudo certo, por que você ainda está aí desde 2020? Eu não pedi para vir, me chamaram. Essas pessoas evitam pensar em voltar a uma mentira, que eles chamam de realidade, na qual terão que conviver com os pequenos ressentimentos, com as frustrações e amarguras, com as quais estão acostumados a conviver, porque os carregam há muito tempo como uma dor de estimação, como uma frustração de estimação. Então, estão acostumados com isso, que não se sentem capazes de deixar isso para trás. E arrasta isso como uma âncora. Guarda isso. O ambiente profético e de muita celebração se tornou para alguns uma zona segura de conforto, onde a esperança não alimenta, se acumula. E uma esperança que se acumula sem o necessário posicionamento que transforma sonhos em realidade, se arrasta como uma âncora que limita o movimento de uma embarcação. A fidelidade de Deus revelada no ambiente profético enche o crente de esperança, mas a inércia e a falta de posicionamento do sonhador faz com que a frustração divida o mesmo espaço com a esperança. E isso não agrada a Deus. É um povo cansado, que não transmite nada além de frustração e ansiedade, mas fotografa bem, porque não quer parecer que não está bem. Enquanto a palavra nos aconselha a pedir socorro. Jesus não era irônico. Jesus chegava diante de um cego e Jesus conhecia o coração humano e os pensamentos humanos, e conhecendo toda a necessidade, pergunta ao cego: o que é que você quer que eu te faça? Jesus chega para um homem que está há 38 anos sem andar, prostrado, esperando alguém resolver o problema dele, e Jesus pergunta: o que é que você quer? O cara deveria responder: estou doido para tomar um sorvete. Você dá risada. Esses não conhecem ou ignoram uma receita poderosa, infalível e gratuita. Que não foi Elias, não foi Paulo, não foi Wagner, não foi Ítalo, não foi Antônio Carlos, nem tampouco Anderson. Mas o Senhor Jesus nos oferece. E que não é uma palavra para incrédulo. É uma palavra para qualquer pessoa cansada, seja quem seja, esteja onde estiver. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes diminuímos a importância e o poder da palavra de Deus.
Às vezes tratamos a palavra de Deus como algo muito raso, muito superficial, e damos uma interpretação muito apequenada. E a palavra é: vinde a mim. Se aproxime de mim quem está cansado. Se aproxime de mim quem não suporta, quem perdeu a estratégia, quem perdeu o ânimo. Se aproxime de mim aquele que já tem a consciência que não pode mais nada com seus recursos e com a sua própria força. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, largue essa carga, largue essa âncora. Isso não é teu, não te pertence. Para a liberdade foi que Cristo te chamou. Toma o jugo dele. Até os mandamentos dele não são penosos. O teu está te matando de frustração. Essa é a mentalidade de quem não aproveita o momento. Mas sim o utiliza como um anestésico, quase mistura agora o castelhano, como anestésico de curta duração. Está aqui celebrando, saltando, pulando, cantando e dançando, falando em mistérios. E está falando de verdade, não está fingindo. Mas a alma está somente anestesiada. Quando sai da porta, a anestesia passa e... ai, meu Deus, imaginando chegar amanhã. Uau! Cadê a graça de Deus que estava fluindo em sua vida? E alguns ainda se atrevem a ministrar sobre outros. Ministrar o quê? Um princípio de lógica, damos o que temos. Repetindo, essa é a mentalidade de quem não aproveita o momento, mas sim o utiliza como um anestésico de curta duração. Não funciona. Ano após ano, a gente segue fotografando bem, mas com alma doente. E perguntando, por que não funciona comigo? Mude a pergunta. Por que funciona com o outro? Se todos recebem a mesma palavra, se todos têm o supremo bispo das nossas almas como pastor, que é Jesus, que nomeia alguns amigos, não apenas servos, alguns amigos com quem compartilha segredo para ministrar sobre as nossas vidas, e faz igual para todos, porque alguns avançam e outros recuam, e outros estacionam. Indivíduos que não aproveitam o presente e não o aceitam como realidade porque suas vidas estão presas, amarradas, ancoradas em pensamentos que os algemam no passado. Passado não é estacionamento. Passado é referência. É como uma placa de trânsito: não pare aqui, não volte por aqui, não te atrevas, tem multa, o preço é muito alto, mas é você quem decide. E é muito fácil identificar essas pessoas, porque elas sempre vão pensar ou comentar: que ótimos momentos passamos aqui, bispo, na festa do final de ano. Que ótimo momento vivemos aqui naquele acampamento. Que ótimo momento, Michele, vivemos aqui naquela comida fraternal, quando nos reunimos e comemos todos juntos. Que ótimo momento. Que pena que minha casa não é assim. Que pena que com a minha família não é assim. Que pena que no meu trabalho não é assim. Ei, se a tua presença em algum lugar não está mudando a atmosfera, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Isso é Bíblia. Comportamento e sentimento de frustração antecipada de um condenado que recebe a autorização do juiz para passar o Natal e o Réveillon com a família. Mas tenha consciência de que no dia seguinte terá que retornar para a prisão. Melhor o exemplo? Alguém está condenado pelos erros que cometeu toda a vida. Por ter metido o pé na jaca durante toda a vida, ou como diz o espanhol, por ter metido a pata toda a vida. E ele é condenado.
Mas em uma época do ano, um juiz resolve dar a ele alguns dias para ele passar com a família. Ele celebra, se alegra, comemora e salta de contentamento até que a consciência dele avisa, mas você vai voltar para a prisão. É isso que passa. Com essa anestesia de curta duração, com esse Photoshop emocional que nos faz fingir que está tudo bem quando a gente está estacionado e ancorado num passado que não deixa crescer raiz. Mentalidade de quem está ancorado em erros do passado ou decepções sofridas. Essa saidinha significa um dia de liberdade para relembrar muitos anos de prisão. Essas celebrações que comemoramos e dizemos que bom, que bom isso e que pena que acabou, vou voltar à realidade. Essa festa que alegrava tanto alguns corações era como uma saidinha para um presidiário. Vou voltar à realidade, vou ter que voltar para a prisão. Vou ter que voltar para a minha vida, que me tortura tanto, que me angustia tanto. Vou ter que passar a estar só no meio de uma multidão. É como se sente um preso. Eu fui voluntário prisional no presídio aqui na Mata Escura. Vi homens aparentemente assustadores para a sociedade, mas chorando como criança quando ganhavam um abraço. Tudo que eles queriam, alguém para lhes ouvir, alguém para lhes amar. Alguns que passavam muitos anos que não tinham um abraço. Isso não foi um tempo, essa é visão eu levei para a Espanha, porque Deus foi comigo, Ele me levou, e eu sou voluntário prisional num presídio na Espanha. E também encontro homens terríveis. E um deles me disse, pastor, sabe o que eu estava pensando aqui? Os agentes, os seguranças, não entram com a gente sozinho numa sala. Eles vêm de 2 e 3 e ficam sempre assustados. O senhor entra sozinho com um monte de homem na sala, se tranca aqui e não tem nenhum medo. Deus é tremendo. Eu digo, esse é o segredo. E sabe o porquê? Porque eu tenho uma identidade em Jesus. Porque eu consegui ser crente em Jerusalém, para a glória de Deus que Ele me ajudou. E Deus me deu autoridade para pregar em Samaria. E me levou para os confins da terra. E meu filho foi comigo. E meu filho é uma bênção. Meu filho é cheio do Espírito Santo. É o homem mais lindo do planeta, o único que eu acho lindo. Depois de Jesus e de mim. E mais humilde que bonito. E ele me acompanha. É meu amigo, conselheiro, e aos 37 anos me manda declaração de amor quase todo dia. O Evangelho fez isso. Você não sabe quem era meu filho, eu sei, mas não é tempo para contar isso. Wagner já me ajudou a orar por ele. E algumas pessoas aqui também. Mentira é o que não te deixa avançar, e você se entrega, não se move. Recebe a esperança como combustível, mas não queima, não gasta. Segue parado, olhando para trás, culpando até quem já não existe, terceirizando a responsabilidade. Ezequiel, séculos antes de Cristo, já nos revelava, a responsabilidade é pessoal. Não subcontrate a responsabilidade. Quem te ofendeu, quem sabe, já se arrependeu diante de Deus, está limpo, até já morreu, e você está ainda sofrendo, porque se não fosse aquele miserável, ou aquela miserável, a sua vida seria outra. Está sim por sua causa, bom ou mal, está sim por sua causa. Porque Deus está à sua disposição. Sendo o Senhor, Ele se coloca como servo para fazer o que você necessita. Nem sempre o que você deseja, mas o que você necessita. Ele é o nosso pastor e Ele nunca nos faltará. Independente do seu passado, o seu presente e o seu futuro devem ser pacíficos. Você precisa de raízes profundas para estar firme na convicção do seu valor, para que a sua alma continue prosperando, regada por princípios saudáveis e não esterilizada por veneno do passado. Você é cabeça, não é cauda.
Deus nos chamou para andar por cima e não por baixo. Eu conheço igrejas, lugares onde a igreja de Jesus se reúne, eu conheço um monte. Conheço na Bahia, Brasília, em outros estados, conheço na Espanha, Andorra, e conheço um monte de igrejas, você não faz ideia. E atualmente, é muito difícil a gente chegar numa igreja onde a adoração flui, onde ainda tem intercessor de plantão. Eu sonho com isso na minha igreja, sabia? Não tem. A visão do europeu é totalmente diferente. Adoração fluindo. As pessoas cantando como se estivessem sozinhas aqui, porque é para Deus. Mas alguns dizem, que bom que acabou, agora eu vou voltar para a realidade. Isso não é mentira. Mentira é aquela coisa para lá, aquele momento, aquele espaço emocional de angústia para o qual você volta. Muitos voltam. Na vida é preciso ter raízes, não âncoras. Você pode repetir isso comigo, por favor? Na vida é necessário ter raízes, não âncoras. Graças. As raízes alimentam, a âncora imobiliza. Para que você não esqueça. As raízes alimentam, a âncora imobiliza, a âncora te paralisa, a âncora não te deixa mover-se. A procrastinação é uma âncora. O ressentimento é uma âncora. A falta de perdão é uma âncora. E a raiz de amargura também são âncoras muito pesadas, cravadas nas profundezas de uma alma sombria e escura. Muita gente tomando veneno, esperando que outro morra, não vai rolar. Não perdoar é carregar o seu opositor nas suas costas, até quando você está sentado no vaso sanitário. Quem guarda esses sentimentos e nada faz para liberá-los, pode até impressionar pela aparência e postura, como um lindo transatlântico flutuando em alto mar, mas até que levante as suas âncoras, que o prenda ao fundo, ele não se moverá, sem que se mova, não alcançará nenhum porto. Alguém já deve ter visto aqui um transatlântico ou viajado em algum. Está no porto, é imponente, é assustador, é gigantesco, e as pessoas tiram foto porque chama atenção e impressiona. Mas enquanto a âncora estiver baixada, ele não se move. Não vai para nenhum lugar. Aquele gigante não se move enquanto a âncora estiver baixada. E há muitas pessoas ancoradas, mas com boa aparência. Há muitas pessoas que não se movem há muito tempo, mas fotografam muito bem. Mas tal como um transatlântico ancorado não chega a nenhum porto, não chegam ao bom porto. E se não levantar a âncora, toda essa imponência será consumida pelo ferrugem e o fim será ser afundado legalmente. Continue. A vida que você vive é curta. O ano novo é ainda mais curto. Mas oferece uma bela paisagem a quem desfruta com raízes profundas em princípios que nos movem para cima e não nos arrastam para baixo. Nós somos de cima, não somos de baixo. Olhem para o alto. É do alto que vem o socorro. O que falou isso não muda. O que registrou isso para mudar a nossa vida não muda. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Ou você se livra das âncoras, ou acabará sempre percebendo que nunca sai do lugar, nunca muda de fase. Você se engana com coisas e ações que funcionam como uma miragem, até você acordar e descobrir que não chegou a nenhum oásis, está seco ainda.
Está parado. E além de ancorado, está num banco de areia, não vai para lugar nenhum. Não falta palavra profética nessa igreja. Eu conheço a pegada do bispo Wagner há muito tempo. Eu conheço algumas pessoas que até hoje o acompanham, como o Ítalo. Só não lembro do nome do irmão, mas eu lembro do irmão. A irmã Rose está por aí em algum lugar. E alguns outros aqui. Sabe o que faz uma ovelha estar acompanhando o pastor? O tipo de comida que ele oferece para elas. Não é a altura da cerca do aprisco, não. Isso não prende as ovelhas da atualidade. Mas é a comida que se oferece. A árvore se conhece pelo fruto, não pelo balançar das folhas. Em 2016, eu fui evangelizar numa tribo Javaé, lá em Ilha do Bananal. E eu preferi com os companheiros acampar perto do curral, que eu gosto do cheiro de bosta de vaca. E vendo Ema correr para cima e para baixo. Comi carne de jacaré até sair pelo nariz. Não pode falar isso, né? Tem muito tempo isso. E eu lembro de uma árvore, um pé de cajá, lindo, gigantesco, até que eu me aproximei e descobri que não era cajá, porque o fruto era diferente, mas a cara, o tronco era de cajá, as folhas eram de cajá, o caule era de cajá, a aparência era de cajá, tudo era cajá, mas o fruto dizia, não é cajá. Ou melhor, eu não sou cajá, você se enganou com a aparência. Mas o fruto revela quem somos. A profecia não se concretiza naqueles que não se deixam mover sob a inspiração da palavra profética. Agora repito e devagar. A profecia não se concretiza na vida daqueles que não se deixam mover pela palavra profética. Pode reunir todos os profetas, todas as pessoas com dom de profecia nesse lugar ou em qualquer outro. Você vai se alegrar, vai testificar que é de Deus. Se você não se mover pela palavra profética, é só uma anestesia de curta duração, você vai seguir ancorado. Aí tem uma folha para você preencher o propósito para 2025. Vai preencher e cada um tem uma letra linda. Se você não se mover, será apenas um papel e um exercício de caligrafia que você fez. Parabéns. Serviu para alguma coisa? Você dá risada, né? A profecia não se concretiza naqueles que não se deixam mover sob a inspiração da palavra profética, porque permanecem ancorados como se neles não houvesse raiz que os alimentasse e os fizesse crescer. A âncora imobiliza, a raiz nos ajuda a crescer. Com a frustração, a sensação é que acabaram de te visitar. Quando estamos frustrados, apesar de fotografarmos bem, e fingir que está tudo bem, e ter vergonha de pedir socorro e pedir ajuda por orgulho, ou para não parecer que perdeu, que não conseguiu avançar como outro conseguiu. Essa frustração traz a sensação de que te acabaram de convidar e organizar uma festa no teu barco. O teu barco que está profundamente ancorado. Você cantou, sorriu, dançou, mas logo todos foram embora e você continua lá parado no mesmo lugar, sozinho, balançando com as ondas, mas ainda no mesmo lugar porque está ancorado. Após cada festa, cada celebração, não há mudança, bispo Wagner. O navio permanece ancorado. Sabe que mensagem é essa? É uma mensagem para a tua alma. Eu estou falando para a tua alma porque é o que há de valioso em ti. Deus tem coisas para a gente na terra e não é pouca coisa. Dizer que Jesus só morreu para a gente morrer e ir para o céu, claro que a prioridade é isso. Jesus foi sacrificado para que tivéssemos vida, para que não fôssemos condenados e tivéssemos vida eterna, certo? Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos dá promessa de coisas que não tem sentido se realizar no céu. Para que eu vou buscar santidade no céu se eu só chego lá se eu for aprovado nisso aqui?
Para que eu vou buscar a paz que excede todo entendimento no céu, se eu só chego lá se eu tiver conseguido isso aqui? Para que eu vou esperar ir para o céu para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas me sejam acrescentadas? E essas outras coisas acrescentadas no céu, para quê? Se lá eu vou estar pleno de Deus e não vou sentir falta de nada. Desperta tu que dormes. Deus tem coisas para você, e não são poucas. Mas Ele te ama tanto, que enquanto a tua alma não estiver preparada para o teu bem, Ele não te dá. As coisas passam, os bens materiais acabam ou ficam para outros usufruírem. As festas, a juventude, tantas comemorações acabam. Eu já tive mais cabelo, eu tinha cabelo até na testa, a minha testa está aumentando. Careca quase voa ali. Eu corria 21 quilômetros de conga sem beber água. Isso tudo passa. A minha pele era esticadíssima. Era. Meu pai, com 75 anos, tinha a barriga mais tanquinho do que a minha. Eu estou parecendo uma cobra grávida. Você gosta de rir com a miséria dos outros, hein? Sabe o que você precisa para destravar toda a prosperidade que Deus tem para você? Sua alma precisa navegar livremente. Sem amarras. Sem âncoras. E é sua responsabilidade soltá-la. É sua responsabilidade soltá-la. Não é responsabilidade do seu irmão, do seu pai que desprezou, da sua mãe que não cuidou, da mulher que traiu, do marido que abandonou, do pastor que não teve tempo. Não, é sua responsabilidade. Pare de terceirizar a responsabilidade que é somente sua. Não espere que os outros façam isso por você. Sua liberdade e sua responsabilidade. Sua liberdade e sua responsabilidade. Não podemos esperar que outro repare os danos que sofremos. Minha dor, minha cura, minha responsabilidade. Talvez alguém me feriu, mas é minha responsabilidade buscar a cura. Alguém me rejeitou, isso dói, me traumatizou. É minha responsabilidade personalíssima curar-me a mim mesmo. Minha cura, minha responsabilidade. Nós somos protagonistas da nossa própria história. O passado não é um estacionamento, uma referência, já chega. Não é necessário que levante a mão, não é necessário que se manifeste, mas a gente sabe como é que funciona essa coisa. Tem gente aqui que faz os mesmos propósitos desde 2020. Você não está cansado? Já chega. Essa estratégia antiga não está funcionando. Você é inteligente, você tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, nela não cabe perturbação. Deus não é Deus de confusão. Você precisa parar de aceitar sobre os seus ombros o que Jesus levou sobre ele. É uma questão de justiça. Ele pagou, ele leva, ainda que ele não merecesse. Feito mais sublime que os céus, ele vive para interceder por nós. Não existindo nele pecado, ele foi feito pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus, para que, justificados pela fé nele, em Jesus, em quem nos movemos, em quem existimos e quem somos geração e ovelha do seu pasto, tivéssemos paz com Deus. Ponto. Por que você não tem paz? Jesus se equivocou? Ou a Bíblia que você está lendo é um rascunho?
Ei, a Bíblia funciona, eu vou te dar uma notícia. Parece que alguns não sabem, não quero ofender, digo isso respeitosamente. O meu pai trabalha até agora, o seu também? Você não precisa vencer na vida para provar nada para ninguém, mas para provar para você. Assuma um compromisso com seu espelho, cobrar de você, exigir de você, puxar sua orelha, corrigir você. Deixa que Deus acerta com os outros. É você, sua responsabilidade, é sua vida, é seu futuro. Estamos terminando. Levante. Mova-se. Eu vim da Espanha para falar isso para você. Vim de férias. Eu desejei pregar aqui, como desejei pregar em outros lugares, mas o bispo Wagner me conhece nesse sentido. Eu nunca peço ao pastor da igreja. Eu oro a Deus, digo, Deus, eu queria pregar naquela igreja. É sua, se é da tua vontade, fala com o pastor que o Senhor colocou lá. E ele disse, homem de Deus, só pregar lá. Eu digo, não me diga. A vida e o ano novo te oferecem paisagens maravilhosas para desfrutar. Nesse janeiro profético, eu quero te entregar um código. É grátis. O código é: a única âncora de que a nossa alma necessita é a esperança. Que é uma âncora segura e firme, forjada no cuidado e na fidelidade de Cristo para conosco. Mas é necessário aceitá-la e mover-se pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o código? A única âncora que você necessita é a esperança, que é fundamentada em Jesus Cristo e na validade do seu sacrifício. E antes que você me diga, eu reconheço que não é fácil se livrar de uma âncora tão pesada. Eu já carreguei muita âncora. Já carreguei fardos terríveis. Não é fácil se livrar de uma âncora tão pesada, carregada há muito tempo, mas já que a crítica também pressupõe apresentar uma solução, voltamos a dizer que alguém se ofereceu para tomar sobre si a tua dor. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que isso significa? O que isso gera na sua alma quando você escuta isso? Não havendo nele nenhum pecado. Ele foi feito pecado para que eu, miserável blasfemo que era, prostituto, alcoólatra e suicida um potencial que era, me tornasse justiça de Deus. E transformado de tal maneira que pessoas que certamente antes, quem sabe, chamaria a polícia para mim, estão sentadas me escutando atentamente. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, rejeitada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança do nosso Salvador e Deus, Jesus Cristo, meu amigo. Jesus é meu amigo. Eu conheço ele de perto, identifico o cheiro dele. E tem dia que ele está mais perto. E cuidado, não é por emoção, é pela fé. Não é por arrepio, não, é pela fé. O fato de você não estar sentindo não quer dizer que ele não está aí. Suas emoções necessitam navegar em alma, não é água, alma tranquila. Suas emoções necessitam navegar em alma tranquila, e isso depende de você, minha querida Edinalda. Quer que eu lhe dê um exemplo de posicionamento? E encerramos. Cheguei em Salvador dia 9. Eu queria ver alguns amigos. Entre eles, Michele, Anderson, Edinaldo, sua mãe, Diaconisa Meire, Tati e tal, mas não tinha tempo para tudo. Fui num shopping no Cabula que me mandaram para fazer um exame para renovar a habilitação, que eu encontro a irmã Meire. E depois encontro mais duas. Queria ver Regis, não podia ir na casa dele, encontro o Regis. E liguei para Edinalda, Edinalda, vou comer na sua casa hoje. Ela não acreditou. E eu liguei antes para... Isso é posicionamento, eu sei quem eu sou. Eu sei como eu seria recebido.
Eu não estou preocupado com luxo, eu quero o abraço, eu quero o carinho, eu quero o respeito. Ah, não tem comida, a gente leva, come ovo ou jejuma junto, mas eu quero estar aí. Mas antes de ligar para ela, eu liguei para a irmã convidando, vamos almoçar comigo na casa de Edinalda? Ela, ô glória, só vitória. 1h chego lá e cheguei, Edinaldo, pastor, o senhor estava falando sério? Eu digo, você não me conhece não? Só tem isso, bota tudo na mesa. Isso é verdade. Eu vivo o que prego pela graça de Deus. E eu gosto de pregar o que eu vivo. Aceite a ajuda que lhe é oferecida. Abra o seu coração, estenda a sua mão. Ele virá até você. Ele irá salvá-lo como salvou a mim. Como salvou a meu filho. Eu não estou falando daquela salvação teológica e cultural que nos remete apenas a ir para o céu para não ir para o inferno. Eu estou falando de salvar de você mesmo. A santificação é um processo. O posicionamento é doloroso, porque implica em você ter que enfrentar o seu inimigo mais terrível, você. E nessa briga Jesus não se mete. Você tem que matar o desgraçado e oferecer ele morto no altar. E o bicho é ruim. Finalmente, desfrutem do ambiente profético. Usufruam dessa atmosfera maravilhosa de comunhão e adoração. Feliz 2025 para você. Ou melhor, sejam mais felizes a partir desse ano novo. Peça a Deus para fazer algo novo na sua vida. Demonstre com desespero que você quer algo novo, mas mova-se. Aprenda a confiar como louco. Passa o que passa, eu espero. Dê o que dê, eu espero. Porque o meu Redentor vive. E não é repetir história de Jó. Você não é Jó, você é você. Para de pedir a fé de Davi, Deus não vai te dar, Deus quer a sua fé. Davi já foi. Ei, mulheres, para de pedir a fé de Esther, não vai rolar, Deus quer você. Esther já cumpriu o papel dela. Levanta. É um ano profético, é um mês profético. Mas alguns não se estão movendo, porque estão ancorados no passado. Se o pastor fosse um irresponsável, miserável, adúltero, ladrão, a desculpa seria corroborado pela opinião de alguns outros líderes. Quem tem ouvido que ouça. É que o altar está em pecado. Eu conheço a esposa dele, conheço ele. Não tem como a igreja dessa dar certo, não tem como os crentes prosperarem. Eu conheço esse homem. A vida dele prosperou. E por que você o está acompanhando e não está prosperando? Tem alguma coisa errada com ele, está prosperando rápido demais, né? Não ore para ele parar, não. Parece uma pregação combinada, né? Não. Eu mandei as diapositivas, os slides ontem para o irmão. Mas o texto eu não mandei, que eu não sou bobo. E claro, como prudente que é o pastor de vocês, ele certamente olhou, eu olharia. Tem que saber que comida se está dando para as ovelhas que Deus confiou a você. Mas o texto ele não conhece. Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Feliz ano novo. Ou melhor, seja mais feliz a partir desse novo ano. Mas procure mover-se. Procure levantar-se. Esse algo novo já está consumado. Esse algo novo já está pronto. Jesus não tem mais nada para fazer. Tetelestai, está totalmente pago, resolvida a questão. Agora levanta e anda. O que é que você quer que Deus te faça? Fala com Ele. Você vive criando expectativas em Deus, mas Deus tem expectativas em você. Isso é bíblico.
Mais uma vez encontramos um Jesus que conhece o coração e o pensamento de todo ser humano, provocando a mulher de maneira ofensiva em nossa mentalidade ocidental. Não se dá o pão dos filhos aos cães. E a mulher disse: eu sei, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor Jesus. Isso, você entendeu. É isso aí, você entendeu. Você entendeu o código, você pegou a chave, você acordou. É isso, tranquila, pode voltar para casa que a tua filha está curada. Jesus se oferece para ir na casa de um homem que nem crente era. Enquanto os crentes estavam duvidando, dando trabalho, e muitos seguindo a Jesus, porque tinha pão e peixe, e festa, e muito movimento onde Jesus estava. Um homem considerado incrédulo e miserável pelos crentes, diz a Jesus: eu não sou digno que tu entre na minha casa. Basta uma palavra. Jesus disse: uau, nem no meio dos crentes eu vi tamanha fé. A Bíblia está te dizendo: mova-se, levanta e anda, diz o que você quer. Movam-se pelas palavras proféticas que Deus lhes envia, mas não terceirizem a responsabilidade. E não esqueça, sem âncora, mas com raízes, e navegando em almas tranquilas, porque Deus tem interesse em refrigerar a tua alma pelo amor do nome dEle. Deus tem um compromisso com o nome dEle. Faz algo novo. Como é aquela canção? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Deus, faça o nosso coração arder uma vez mais. Em nome do Senhor Jesus, remova toda estrutura antiga. Remova toda estrutura corrompida. Toda estrutura maligna de pensamento que gera procrastinação, adiamento, insatisfação e comodismo. Joga por terra todo sentimento que, impulsado pelo diabo e os seus agentes, ou pela culpa do próprio coração, faz com que pessoas parem no caminho e terceiriza a responsabilidade, quando a tua vontade é que se movam e declarem a ti o que desejam. Ajuda o teu povo. Foi o Senhor que levantou essa igreja. Eu conheço o bispo Wagner. E conheço muitas das suas fragilidades, como eu sou frágil, como eu sou débil, como eu sou limitado. Mas quando tu opera, ninguém impedirá. E o Senhor tem operado nesse ministério em favor, e através desse ministério glorifica o teu nome, segue glorificando o teu nome, e levanta aqueles que aqui o Senhor trouxe para serem atalaias e não ficarem comportando como pedintes. Porque tu não tem filho mendigo. Tu não tem filho pedinte. Tu não tem filho ancorado no lixo. Tu tira o necessitado do meio do monturo e o põe assentado no meio dos príncipes do teu povo. Isso é do teu caráter e nós te conhecemos. Liberta os pais em nome de Jesus. Conforme a palavra do Senhor Jesus, o teu Filho Santo, puro, amado, incontaminado e feito mais sublime que os céus, e que vive para interceder por nós, para que eles sejam um com aqueles que o Senhor levantou como líder e guia sobre eles, para que tenha um só pensamento, uma só atitude no que se concerne a fazer a tua vontade e ser conduzido pelo teu Espírito, que nos guia em toda a verdade e ainda nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, assim está escrito. Faça-nos viver algo novo. Esse é o dia que o Senhor fez, e esse é o ano que o Senhor fez.
o ano em que vive e reina o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação, a Ele ações de graças, porque o santo, puro, imaculado, incontaminado e feito mais sublime que os céus é digno. Faça essa igreja viver algo novo. Levanta esse povo em nome do Senhor Jesus. Desperta os corações adormecidos em nome do Senhor Jesus. Liberta os procrastinadores em nome de Jesus. Liberta os murmuradores em nome de Jesus, porque murmurar é chamar a ti de incompetente e acusá-lo de sempre chegar atrasado. E isso é mentira do diabo. Nós o denunciamos agora em nome de Jesus. Glorifica o teu nome. Porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder e moderação. E nós temos uma mente sã, porque temos a mente de Cristo. Faça-nos viver algo novo, em nome de Jesus, para a tua glória. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus te chamou como cabeça e não como cauda. A palavra de Deus revela a posição de autoridade que Deus te chamou para estar. Sabe qual é? Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Você está assentado nos lugares celestiais com Cristo, em quem existimos e quem nos movemos. A nossa vida está guardada em Cristo com Deus. Sai desse lugar de derrota em nome de Jesus. As correntes sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. As âncoras sejam despedaçadas em nome do Senhor Jesus. As amarras sejam desfeitas agora em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Proclamamos liberdade aos cativos. É um mês profético, é um ano profético, e é bênção de Deus para essa igreja e para esse tempo, para a tua vida e para a tua casa. Aceita isso e levanta-te em nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus. Boa é essa. Quem foi edificado, aplaude mais forte, glorificando ao Rei.